pela vitória que o Senhor vai me dar no meu casamento. Eu sou grato pela vitória que o Senhor vai me dar na minha vida familiar. Eu sou grato pela vitória que eu já recebi na minha vida financeira. Você está agindo em fé. E a gente tem que agir por fé. A Bíblia diz que a gente não tem que andar por vista. A gente tem que andar por... Quem aqui entende que tem que andar por fé, diga glória a Deus aí. Então vamos aplaudir mais uma vez bem forte a Jesus. Pega a palavra de Deus aí, por favor. Pega a Bíblia e abra comigo no Evangelho de João, capítulo de número 21. Pega a palavra de Deus, por favor. Evangelho de João, no capítulo de número 21. Hoje é nosso último culto de quinta-feira. Nosso último Fé Ativada do ano de 2024. Glória a Deus, amados. E nós estamos aí sob o tema gratidão. Gratidão é o tema. Então tenho certeza que Deus vai falar conosco aqui da mesma forma que Ele falou comigo também. Evangelho de João, no capítulo 21, nós já até pregamos a palavra em cima desse mesmo texto, né? E o bom é isso, o bom é que a gente prega a mesma palavra e Deus aí, né, se renovando. A palavra de Deus se renova. Levanta a tua mão para o céu e diga assim: eu acredito que a palavra de Deus, ela se renova a cada dia. E esta palavra vai atender hoje aquilo que eu preciso ouvir. Tome posse disso em nome de Jesus, amém? Vamos lá? João capítulo 21, versículo 15 diz assim a palavra: e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão, Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Ou seja, Jesus estava perguntando: você me ama mais do que os seus irmãos me amam? Mais do que os discípulos, os outros? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, puxa, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. E disse-lhe terceira vez, repita comigo, terceira vez. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter lhe dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Diga comigo bem forte, queridos: Jesus disse-lhe: apacenta, repita bem alto, diga: apacenta as minhas ovelhas. Diga glória a Deus. Quantos aqui são gratos ao Senhor? Levanta a mão, diga glória a Deus. Quantos aqui amam ao Senhor? Levanta a mão e diga glória a Deus. Você ama ao Senhor? Você é grato ao Senhor? Então, em gratidão, em amor, o Senhor, Ele não pediu só para Pedro, mas Ele pede para mim, Ele pede para você, Ele pede para cada um de nós. Você me ama? Você me ama, Margot? Você me ama, Olga? Você me ama, Léo? Você me ama, Rafa? Você me ama? Você me ama? Amo o Senhor. Então faz uma coisa: assenta as minhas ovelhas, faz a minha vontade, faz a minha obra, cumpre o teu chamado. Posso dar glória a Deus aí, amado? É a maior demonstração de gratidão, é a maior demonstração de amor que a gente pode ter para com Deus. Porque às vezes a gente quer demonstrar gratidão falando, às vezes a gente quer demonstrar gratidão apresentando coisas, né? Sacrifícios, holocaustos. Meu irmão, não. Jesus não queria holocaustos de Pedro, não queria presentes de Pedro, não queria palavras de Pedro. A única coisa que Ele queria como sinal de gratidão e de amor era: cuida da minha obra, faz a minha vontade. Glória a Deus, queridos. Amém? Estenda a tua mão aqui para frente, vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, fala conosco nesta noite. Estamos na última quinta-feira, Senhor, de culto. Nós vamos ter nesse ano de 2024. Ó Pai querido, e aqui estão os teus filhos que o Senhor preparou, que o Senhor separou, que o Senhor trouxe para este lugar nesta noite. Então, em nome de Jesus, a tua presença já é real neste lugar, desde o momento da adoração, da primeira oração, da abertura do culto. Então fala conosco poderosamente nesta hora. Vai jogando por terra, Senhor, tudo aquilo que tentar atrapalhar, tudo aquilo que tentar, Senhor, impedir a tua palavra de ser ministrada. Ministra os nossos corações poderosamente, é o que nós oramos, pedimos, com fé te agradecemos, em nome de Jesus. Dá um amém aí, dá glória a Deus. Vamos aplaudir mais uma vez bem forte a Jesus. Glória, glória a Deus, aplauda mesmo aí. Senta por favor no teu lugar, amém. Olha que coisa interessante, sinceramente eu ficaria também
preocupado e entristecido, da mesma forma que Pedro ficou. Porque Jesus ele não vai repetir uma, Jesus ele não vai repetir duas. Jesus ele vai repetir 3 vezes a mesma pergunta. E se você analisar na palavra de Deus, você vai perceber que sempre quando Jesus ele liberava uma palavra, sempre quando Jesus ele tinha uma profecia, ou sempre quando algo da parte de Deus estava ali para acontecer, Jesus ele sempre repetia, era um hábito. Jesus ele sempre repetia determinadas frases, ele sempre repetia determinadas instruções, ele falava repetidamente isso. Em algumas passagens, em alguns momentos nós podemos notar isso claramente. Jesus utilizando-se de expressões repetidas para passar recados. Jesus utilizando-se de expressões repetidas para passar mensagens da parte do Pai. Mas por que de fato Jesus fazia isso? Por que de fato Jesus se utilizava desse mecanismo de repetição para falar, para pregar, para ensinar? Porque além de, no mundo natural, dar para aquela pessoa que está ouvindo a possibilidade dela aprender, além da repetição servir como forma de aprendizado, de assimilação, no âmbito espiritual, sempre quando Jesus repetia a mesma palavra, ele repetia porque na verdade Deus ele tinha pressa para cumprir. Então sempre que você vê expressões repetidas, significa que Deus ele tem pressa em cumprir aquela palavra que ele está liberando. Por exemplo, pouco antes desse texto aqui que nós lemos, quando Pedro disse que se fosse preciso, ele morreria por Jesus. Ah, Senhor, todos podem te abandonar. Ah, Senhor, todos podem te deixar, mas eu não vou te deixar. E se preciso for, eu morro contigo. Pois é. Quando Pedro disse isso para Jesus, Jesus virou-se para ele e disse: na verdade te digo. Olha que ele usou 2 vezes. Na verdade te digo. Ou seja, além de Jesus querer prender a atenção de Pedro para aquilo que ele estava para dizer, Jesus também estava falando algo que estava prestes a acontecer. Na verdade te digo que não cantará o galo enquanto não me tiveres negado 3 vezes. E de fato vai acontecer. Logo depois, Pedro vai negar Jesus, Jesus vai ser preso, Pedro vai ser ali pressionado e ele vai negar Jesus 3 vezes, o galo vai cantar e ele vai se lembrar daquela palavra. Ele vai se lembrar daquelas palavras repetidas que tanto ressoaram nos seus ouvidos e no seu coração. Mesma coisa quando Jesus falou acerca do Espírito Santo nas nossas vidas. Se você abrir comigo aqui mesmo em João, capítulo 16, vamos lá. Evangelho de João, capítulo 16. Vamos ler a partir do versículo 30, porque é um texto que fala acerca da vinda do Espírito Santo. E é bacana isso, é bacana a gente ouvir, a gente ler, a gente entender. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13, diz assim. São palavras de Jesus, Jesus está dizendo isso. Mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele, o Espírito, vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele, o Espírito, me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Um pouco e não me vereis. E outra vez um pouco, e ver-me-ei, porquanto vou para o Pai. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: mas que é isso? Que é isso que nos diz um pouco e não me vereis? E outra vez um pouco e ver-me-ei, e porquanto vou para o Pai? Os discípulos não estavam entendendo nada. Aí Jesus vai dizer no verso 18: diziam pois, que quer dizer isso um pouco? Não sabemos o que diz. Conheceu pois Jesus que o queria interrogar, e disse-lhes: e indagais entre vós acerca disto, que eu disse, um pouco e não me vereis, e outro pouco e ver-me-ei? Aí ele vai dizer no versículo 20: na verdade vos digo, glória a Deus, amados, que vos chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Então a repetição, olha aqui para mim, eu quero que você fixe isso, guarde isso. A repetição de uma mesma palavra, de um mesmo tema, de uma mesma oração, de uma mesma ordenança ou de um mesmo dito, ela se dava por quê? Ela se dava
justamente pelo desejo de Deus de chamar a atenção daquela pessoa que estava ouvindo, mas também pela rapidez com que aquela palavra lançada estava para se cumprir. Pastor, e por que você está fazendo tanta questão de falar acerca disso? Porque no texto que a gente acabou de ler, no texto introdutório, Jesus ele não vai falar 2 vezes, mas Jesus ele vai falar 3 vezes. Falar 2 vezes já seria motivo para preocupação, mas Jesus aqui ele vai repetir 3 vezes a mesma pergunta para o Pedro. Vamos lá de novo? Evangelho de João, capítulo 21, no versículo 15. Vamos lá, diz assim: e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. E tornou a dizer-lhe 2ª vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? É para prestar atenção, é para você procurar lá dentro de você a resposta disso. Então Jesus ele faz questão de repetir para quê? Não é para você dar uma resposta, né, ali no susto, no calor da pergunta. Não, pensa bem na tua resposta. Você me ama? Amo. Eu vou perguntar de novo, Pedro. Pensa bem. Tu me amas? Aí ele vai responder: amo. É quase que como se Jesus estivesse dizendo assim: você tem certeza do que você está falando? Você tem noção do que significa me amar? Você tem noção das responsabilidades que implicam você responder que me ama? É como se Jesus estivesse falando essas coisas. Queridos, conhecendo Jesus, não apenas de ouvir falar, mas de andar com Ele, de viver com Ele, o Pedro sabia perfeitamente bem que para Jesus estar fazendo repetidamente aquela mesma pergunta, era porque algo estava para acontecer. Era porque por detrás dessa palavra, Jesus ele tinha uma grande revelação para trazer. E qual era a revelação que Jesus estava trazendo ali? Jesus ele estava falando: você me ama de verdade? Então prove que você me ama mesmo. Prova que você me ama. Não com palavras ou com presentes, mas prove com posicionamentos, com atitude. Se você me ama, então apacenta as minhas ovelhas. Queridos, mais do que ofertar, como nós falamos aqui agora há pouco, mais do que cantar, mais do que conhecer, mais do que estudar a palavra, mais do que ser perito naquilo que fazemos na obra, mais do que qualquer trabalho que possamos realizar, apacentar as ovelhas do Senhor, ou seja, cumprir o nosso chamado, é fundamental. Deus ele quer que você faça coisas, Deus ele quer que você trabalhe, Deus ele quer que você sirva, sim, mas ele quer que você cumpra o seu propósito. E qual foi o propósito de Jesus lá atrás, quando ele tirou Pedro da pesca? Por que Jesus tirou Pedro da pesca? Jesus tirou o Pedro da pesca para fazer dele pescador de homens. Posso ouvir um glória a Deus aí? Jesus tirou o Pedro da pesca comum. Jesus entrou na casa de Pedro. Jesus curou a sogra de Pedro. Jesus ele operou o sobrenatural ali diante do Pedro. Para quê? Para que o Pedro entendesse que haviam coisas maiores do que aquelas que ele conhecia. De que aquilo que Deus ele tinha para oferecer, daquilo que Jesus ele tinha para fazer, era muito mais do que ganhar dinheiro através de peixes. Eu sei que você precisa pescar para sobreviver, mas o que eu tenho para você é algo infinitamente maior, meu querido. E nessa noite, Deus ele já começa a falar conosco acerca da palavra, acerca dessa palavra. Porque muitos de nós, ou acredito que todos nós um dia fomos tirados da pesca do mundo, e nós fomos chamados com um propósito. E qual é o propósito de Deus na nossa vida? É a gente glorificar a Ele. Glória a Deus, amados. É a gente glorificar a Ele ganhando almas.
É a gente glorificar a Ele, exaltando ao seu nome. É a gente glorificar a Ele, servindo com uma vida no altar. Esse é o propósito da nossa vida. O apóstolo Paulo, num dos seus últimos conselhos a Timóteo, pouco antes de morrer, lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 5, ele diz assim: Timóteo, deixa eu falar uma coisa para você, meu filho. Independente de qualquer coisa que acontecer, independente das aflições, independente das suas lutas, seja sóbrio em tudo, prega a palavra, exorta, põe em prática o teu chamado, cumpre o teu ministério, diga glória a Deus. Por que Paulo vai dar esse conselho para ele, amados? Porque mais do que obediência, Paulo sabia que viver o seu chamado, cumprindo o propósito de Deus, é a maior forma da gente demonstrar o nosso amor e a nossa gratidão para com Ele. Cumprir o nosso ministério, o nosso propósito, sem olhar para trás. Cumprir o nosso chamado, sem largar a mão, resistindo a tudo. Porque muita coisa acontece, nós estamos chegando no final do ano, nós estamos aí há 12, 13 dias de terminar o ano. Quantas coisas a gente já não passou nesse ano de 2024? Quantas lutas, quantas situações para tentar fazer a gente parar, já não vieram sobre as nossas vidas. E ainda continuam vindo, né? Ainda continuam vindo. E essas coisas, elas vêm para quê? É para desanimar a gente mesmo. É para a gente olhar e dizer assim: para que eu estou na igreja? Se eu estou na igreja e isso continua acontecendo, se eu estou na igreja e aquilo continua acontecendo, se eu faço a obra e isso aqui não muda, aquilo ali não muda. Mas olha só o que Paulo está dizendo para Timóteo, e olha só o que Deus está falando para nós hoje. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para as lutas, não olhe para as pedradas, não olhe para as situações contrárias. Cumpre o teu propósito, faz a vontade do Senhor, cumpre o teu chamado, levanta a tua mão, glorifica, segue adiante, porque a tua vitória está em caminhar. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor, meu amado, a nossa vitória. Eu estava esses dias ouvindo a palavra, e aí eu estava ouvindo um pastor, e aí quando eu estava ouvindo a palavra, o Senhor me levou para um outro extremo. E aí veio essa palavra no meu coração, até comentei com uma pessoa, agora não lembro quem. Foi com um proprietário que teve aqui um dia desse. Ele veio para buscar os andames, eu estava conversando com ele. E aí eu falei essa palavra, ele ficou com os olhos cheios d'água. Porque eu falei para ele assim, ele estava falando: poxa pastor, eu estou passando por tantos problemas, rapaz, às vezes... Eu contando aqui das lutas que a gente passou, fomos roubados, aí depois fomos roubados, o negócio desabou, e aí a gente teve que fazer de novo, e caiu o ar-condicionado, e quebrou, e consertou, eu contando para ele essas coisas. Aí ele falou: caramba pastor, glória a Deus, porque foi até bom ter vindo aqui, porque realmente é tanta coisa que passa, né? Aí eu virei para ele e falei assim: Mamed, deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes a gente acha que a gente precisa ser forte, para a gente ir para cima de Satanás, para a gente bater, para a gente cair dentro do inimigo. Às vezes a gente acha que a gente tem que vir para a igreja para quê? Para ser fortes, para combater, para bater, para brigar, para fazer. Mas a nossa vitória não está em bater, a nossa vitória está em resistir. Amém, amados? A nossa vitória está em resistir. Mais do que força para bater, para agredir o inferno, eu preciso é de resistência. Tem muita gente, amado, que pula, que roda, que está cheio do poder, mas na hora que o inferno se levanta, tem força, mas não tem resistência. E nessa noite, amado, é isso que o Senhor quer trazer ao nosso coração. Não adianta eu ter muita força para subir monte, para descer monte, para glorificar e para fazer, mas se na hora que o inimigo se levanta, eu não tenho resistência para suportar os levantes e continuar firme no propósito que Deus me deu. Peraí, Deus me chamou para adorar. Peraí, Deus me chamou para glorificar. Peraí, Deus me chamou para eu estar na casa dele, andando na presença dele, servindo a ele. Tudo isso aqui que está vindo para me tirar da posição. Não, eu vou permanecer. Glória a Deus, amado.
E eu estava falando isso, e conforme eu fui falando isso para ele, os olhos dele encheram d'água. Eu falei, pastor, eu falei para ele, meu filho, você tem, como é que está? Primeiro você tem que colocar a casa em ordem. Primeiro você tem que edificar o altar está edificado. Eu não sei, né, senti que de repente, né, não sei como Deus falou com ele, mas eu sei que ele ficou olhando, e aí as lágrimas começaram a vir no olho. Eu falei, edifica o seu altar, e busca de Deus resistência. Porque a nossa vitória não está em a gente ter força, não, a nossa vitória está, se a gente resistir, é promessa, ele vai bater em retirada. Resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Você pode aplaudir bem forte aí, amado. Resista, bate o pé, diz, daqui eu não saio. Aleluia, glória a Deus, amado. É isso que Deus espera, é isso que Deus quer. Tu me ama, Pedro? Oh, Senhor, eu te amo. Então resista, Pedro. Diga glória a Deus aí, meu querido. Resista. Faz aquilo que eu te chamei. Se posiciona da forma que eu te coloquei. Por que você está se deixando levar pelas circunstâncias? Por que você está se deixando levar por amizade? Por que você está se deixando levar por palavras? Eu já te dei uma direção e você já sabe o que tem que fazer. Então levanta acampamento e começa a caminhar. Vai seguindo a nuvem, meu querido. Diga glória a Deus aí. A primeira revelação de Deus para nós é essa. Pedro vai começar uma igreja, a primeira igreja. Pedro vai começar, ele vai fundar a igreja, mas. E sabe qual vai ser a motivação do Pedro? Sabe por que ele vai fundar aquela igreja? A igreja de Jesus. Ele vai fundar por amor e por gratidão. Posso ouvir um glória a Deus aí? Não era para ganhar dinheiro que o Pedro estava abrindo a igreja. Amém? Não era para ser rico, não era para ter fama, não era para ser endeusado, não era para ser servido, não, amado, não era por vaidade. Tu me ama, Pedro? Amo. Então faz uma coisa, apacenta as minhas ovelhas. Era por amor. Não estou falando por amor só as ovelhas, não. É claro que Pedro tinha que amar as pessoas, mas era por amor a Jesus. Não adianta a gente só falar. Diga comigo, não adianta. Diga assim comigo, não adianta eu ficar só falando e não fazer nada. Não adianta a gente ficar só falando, não, eu adoro a Deus, não, Deus é tudo. Não, Deus é tudo na minha vida. Eu sem Deus, olha, se não fosse Deus na minha vida, eu sou muito grato a Deus. Mas o que você está fazendo? Baseado nesse amor ou baseado nessa gratidão, o que você está fazendo? O que você está, quais frutos você está dando? Tu me amas, Pedro? Amo, mas e aí? O que esse amor está te motivando a fazer em Deus? Está te motivando a buscar mais? Está te motivando a orar mais? Está te motivando a ser uma pessoa mais espiritual? Ou esse amor está sendo abafado pelas circunstâncias e as situações da vida? Ah, eu amo muito a Deus, pastor, mas o problema é que eu estou passando por isso. Eu amo muito a Deus, pastor, eu adoro Jesus, mas o problema é que na igreja tem um monte de gente assim, tem um monte de gente assado. Meu irmão, para de olhar para as pessoas, para de olhar para as palavras, para de olhar. Aquele que olha para o vento, ele nunca vai semear, ele nunca vai cegar, ele nunca vai colher. Para de ficar olhando para os lados, olha para a tua vida e olha para o alvo que é Jesus. Quando você olha para Jesus, você caminha sobre as águas, você vive o sobrenatural, você recebe a promessa. Diga glória a Deus. Aleluias. Você sabe por que muitas das vezes a vontade de Deus, ela nos leva a lugares que a gente não quer estar? Você sabe por quê? Muitas das vezes a gente fazer a vontade de Deus significa a gente ir para lugares que a gente não quer ir.
Muitas das vezes, para a gente fazer a vontade de Deus, a gente vai ter que fazer coisas que a gente não quer fazer. Mas por que que muitas das vezes Deus requer que a gente faça coisas que a gente não quer? Por que que muitas das vezes Deus, Ele nos leva a lugares que a gente não quer estar? Ele nos obriga a lidar com situações que a gente gostaria de não lidar. Por que que Deus faz isso? Porque Deus é sádico? Não. Ele faz isso, sabe para quê, amados? Para a gente poder se conhecer. O que diz aí Deuteronômio 8? Deuteronômio 8:2 diz: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar. Aí ele diz assim: para saber o que estava no seu coração, se guardaria os meus mandamentos ou não, se tu seria fiel ou não, se tu ficaria de mimimi ou não, se tu seria grato, se por amor a mim você ia arregaçar as mangas e cair dentro ou não. Amém, amados? Amados, às vezes a gente bate no peito e diz: eu amo a Deus, eu não vivo sem Deus e bababá, bababá. Mas quando a gente vai para o deserto é que a gente passa a se conhecer. Deus não precisa me levar para o deserto para me conhecer. Deus não precisa me provar para Ele saber quem eu sou através da prova, não. Mas quando Ele permite a prova, Ele permite a prova para quê? Para que eu venha enxergar quem de fato eu sou. Porque eu sou uma pessoa quando tudo está bem, mas e quando tudo está mal? Às vezes quando tudo está mal, a gente bota para fora uma personalidade que a gente nunca teve. A gente até se espanta, né? Quantas pessoas, caramba, aquela pessoa parecia tão equilibrada, aquela pessoa parecia tão assim, aquela pessoa parecia tão... Mas de repente, quando passou um vento, e aquela pessoa tomou uns posicionamentos, tomou umas atitudes. Deus nos leva para o deserto. Deus nos expõe a situação que nós não gostaríamos de passar. Para quê? Para que o nosso coração seja revelado, não para os outros, nem para Ele, para nós. Para a gente entender o que precisa fazer. Para a gente entender que a gente precisa ser mais grato a Deus. Para a gente entender que a gente não ama tanto assim como a gente pensa que ama. Amém, amados? Então a primeira revelação de Deus para nós essa noite, amados: Pedro vai fazer a obra. Pedro, tu me amas? Amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Ele vai por amor, para provar para Jesus que ele amava a Jesus. Eu vou te obedecer. Posso ouvir um glória a Deus aí? Para provar que te amo, Senhor, eu vou te obedecer, eu vou apacentar as ovelhas. Não é para mostrar para o homem, não é para provar que eu te amo, eu vou apacentar as ovelhas. Para provar que eu te amo, eu vou fazer a obra. Para provar que eu te amo, eu vou evangelizar, eu vou tocar, eu vou ser o melhor. Para provar que eu te amo, eu vou me manter firme independente das lutas. Para provar que eu te amo, eu vou resistir no dia mau, e havendo feito tudo, eu vou ficar firme. Para provar que eu te amo. Diga a glória a Deus. Amém, amado? E segundo, quando Jesus diz: Pedro, tu me amas? E ele diz: eu amo. E ele diz: apacenta as minhas ovelhas. Ao escolher apacentar as ovelhas, além de amar, Pedro estava demonstrando o que, igreja? Gratidão, né? Mas por que gratidão, pastor? Porque nesse momento aqui, se você for na palavra, você vai descobrir que nesse momento aqui o Pedro estava praticamente desviado. Olha o momento. No momento em que o Pedro estava firme, presta atenção no detalhe. No momento que o Pedro estava firme, no momento que o Pedro estava fogo puro, Jesus não falou nada. Agora, depois que o Pedro negou Jesus 3 vezes, depois que o Pedro largou a obra e voltou a ser pescador, estava lá no mundão, pescando, queria mais saber de nada, estava lá, estava até nu, porque a Bíblia diz isso.
Nesse momento em que o Pedro estava na pior fase dele, vai ser o momento que Jesus vai chegar e vai fazer essas 3 perguntas para o Pedro. Tu me amas? Tu me amas? Ou seja, no pior momento de Pedro, Jesus vai abraçar, ele vai dizer: faz a minha obra, faz a minha vontade. Glória a Deus, amados. Então Pedro, ele não vai abrir, ele não vai cuidar da igreja, ele não vai ser o pastor dessa igreja, ele não vai fundar a igreja somente por amor, mas por gratidão. No meu pior momento, Jesus me viu. No meu pior momento, Jesus acreditou em mim. No meu pior momento, em que qualquer pessoa poderia me julgar, em que qualquer pessoa poderia me arrebentar, em que qualquer pessoa poderia virar as costas para mim, Jesus chegou para mim e me deu mais uma oportunidade. Posso ouvir um glória a Deus aí, meu querido? Pedro vai ser grato a Jesus. Eu não sei qual é o seu momento hoje, né? Talvez você está aqui e você diga: pastor, eu não falo para ninguém, mas eu estou passando o pior momento da minha vida. Talvez você está aqui passando o pior momento do teu casamento. Talvez você está aqui passando o pior momento da tua vida profissional, da tua vida familiar, da tua vida espiritual. Pastor, eu estou hoje passando o pior momento da minha vida espiritual. Eu já não oro mais, eu já não busco mais, eu já não jejuo mais, eu já estou assim, pastor. Olha, pelas tabelas, talvez você está aqui como Pedro. Pedro, nesse momento aqui que Jesus está falando isso, Pedro não estava fogo puro, não. Ele estava pescando, voltou a pescar peixe. Abandonou o barco. Se deixou levar por aquela situação. Eu traí Jesus. Eu neguei Jesus e chutou o pau da barraca, queridos. Era assim que o Pedro estava. Como é que você está aqui hoje? Não sei. Talvez em relação à família, em relação à tua vida espiritual, você esteja assim. Mas essa noite o Senhor preparou essa palavra para dizer para você: você me ama? Amém? Esquece que é o pastor Vitor que está falando. Imagine que é Jesus que está falando. Ele está te perguntando: você me ama? Você me ama, Margot? Você me ama, Léo? Você me ama, pastor André? Você me ama? Jesus está falando. Você está respondendo: sim, eu te amo. Então Jesus está dizendo: não desiste não. Jesus está dizendo: não para não. Jesus está dizendo: continua, permanece, apacenta as minhas ovelhas, faz a minha vontade. Lembra de onde você caiu, lembra de onde a coisa ficou ruim, arrepende, volta, eu te ajudo, eu estou contigo, você não está sozinho. Faz a minha vontade, porque quando você faz a minha vontade, o meu nome é glorificado e a vitória é certa. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor, meu querido. Você vai ser uma bênção em 2025. Levanta a tua mão e diga: eu serei uma bênção em 2025. 2025 é tempo de andar com Deus. Olha aqui para mim o que a gente está passando hoje. Olha aqui para mim. Tudo que você está passando hoje, tudo que nós estamos passando hoje, é preparação, amado. Deus está nos preparando para a gente aprender a andar com Ele. Glória a Deus, amado. Deus está nos preparando, porque andar com Deus não é ser gospel. Andar com Deus não é ser gospel. Andar com Deus é outro nível, amado. É um nível que nem eu conheço. Eu estou conhecendo, eu estou aprendendo junto com você. Amém? E como Deus está usando a minha vida para pregar essa palavra, amados, eu quero dizer para você, eu quero pegar na tua mão para a gente andar junto, para a gente aprender junto, para a gente crescer junto. Glória a Deus, amado. Não desista. Não desista do teu chamado, pastor, mas eu não faço a obra, eu sou um membro de banco, eu só venho na igreja, assisto o culto. Não desista, não pare, esteja na igreja, ora, jejua. Nós vamos fazer o jejum dia 1º, amados.
21 dias de jejum, jejua, ora a Deus, busca, consagra o teu ano de 2025 ao Senhor, entra nos propósitos da igreja, mergulha de cabeça, porque é isso que Deus quer para a tua vida. Pastor, eu faço a obra, eu sou obreiro, eu evangelizo, eu canto, eu toco. Se você faz a obra, meu irmão, não desista, não desista, não desista. Como diz a letra da canção, não desista, não pare de crer, porque os sonhos de Deus não vão morrer, meu amado. Os sonhos de Deus não vão morrer. Seja grato ao Senhor, amém? E essa palavra no dia de hoje, ela vem estar aí marcada, amado, no teu coração. Eu não ia nem pregar essa palavra hoje, eu não ia nem pregar hoje, meu querido, mas se Deus colocou essa palavra no nosso coração, é porque Deus tem coisas grandes para falar e para fazer na tua vida, em nome de Jesus, glória a Deus. Agora, o que eu preciso fazer? Você ouviu a palavra, pastor, eu ouvi, tomei posse, eu concordo com essa palavra, é verdade, mas não adianta só você concordar, não adianta só você dizer, é verdade, posicionamento, amém? Vira para essa pessoa bonita que está do teu lado, diga para ela, posicionamento. Vira para essa outra pessoa e diz para ela, posicionamento. Amém? Vamos orar juntos, vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Isso, se coloca de pé. Vamos fazer uma coisa, o Espírito Santo falou, cheguei aqui na igreja hoje, Deus colocou isso aqui no meu coração. Você está em dupla, se você está em casal, ou se você está em família, abraça essa pessoa que está contigo aí. Se não é família, se não é casal, se é só um irmão, dá a mão para essa pessoa aí. Dá a mão para esse irmão, isso. Glória a Deus, nós vamos fazer essa oração, mas nós vamos fazer de maneira diferente hoje, amém? Eu quero pedir a você, dá a mão para essa pessoa e você vai orar.